27. O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Nós vamos ler a partir do verso 9 até o verso 26. Permaneça em pé se você puder. Atos 9, 27, aliás, Atos 27, verso 9. Não estava no nome, não, pastor. Em nome de Jesus. Amém? Diz assim o texto: depois de muito tempo, tendo se tornado uma navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo um porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali para ver se podiam chegar a Fênice e ali passar o inverno, ou Fenice, já que não tem acento aí, visto ser um porto de Creta que olha para o noroeste e para o sudoeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência, e sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. E temendo que fossem encalhar os bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia há alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me ouvido, me atendido, e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, o anjo do Deus a quem pertenço, e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para uma ilha. Ó Deus, mas desta vez nos colocamos diante de Ti. Clamamos por graça e misericórdia. Senhor, fale conosco. Trata, Senhor, o nosso coração essa noite. Nos dê, Senhor, capacidade, condição de compreender, aplicar, e nos dê, Senhor, poder para praticar a Tua palavra. Precisamos, ó Deus, ser transformados por Ti nessa noite. Por isso te pedimos isso. Que o Senhor venha nos confrontar e nos confortar nessa noite. Em nome de Jesus oramos. Amém. Assentados. Edward Aloysius Murphy Jr. foi um engenheiro americano que disse uma frase que talvez você já tinha dito, já tenha dito, ou já tenha ouvido alguém dizer: se existe alguma possibilidade de alguma coisa dar errado, dará errado. Nós conhecemos essa frase como a famosa lei de Murphy. Se alguma coisa tem a possibilidade de dar errado, vai dar errado. Os nossos viajantes aqui, eles tinham trocado de navio para irem até Roma, navio que vinha de Alexandria, carregado de cereais. E quando eles chegam a alguns portos com muita dificuldade, eles aportam naquela cidade ali, e o momento não era propício para a navegação, a época não era boa. Como já dissemos aqui, eles estavam aí em meados do mês de outubro para novembro, a época em que o inverno está se aproximando, e
hemisfério norte, não era possível navegar. A navegação seria muito ruim. Mas o porto onde eles estavam também não era apropriado, era um porto pequeno. A cidade era pequena, talvez não houvesse estrutura, mais de 200, quase 300 pessoas estavam naquele navio. E eles teriam que ficar aportados durante todo o inverno, 3 meses. Eles deveriam ficar aguardando o inverno passar para poderem navegar. E 60 e poucos quilômetros ali havia um porto melhor, o porto de Fenícia, ou de Fênice, na Fenícia, onde eles poderiam ter um pouco mais de conforto e estrutura para passar o inverno. E eles resolvem então tentar navegar pelo menos até lá, mas o apóstolo Paulo diz assim: não é bom que vocês tentem isso, porque nós vamos ter um grande prejuízo, não só no navio, mas também nas nossas próprias vidas. Mas eles não querem ouvir o apóstolo Paulo. Eles acham que podem tomar as decisões baseadas nos seus próprios conhecimentos. Assim como eu e você fazemos às vezes. Muitas vezes nós achamos que, embora alguma coisa que não vem dando certo em muitos aspectos, em muitas situações, muitas vezes nós estamos diante de decisões que nós sabemos que podem nos comprometer seriamente, temos quase certeza que vai dar errado, mas por algum motivo a gente acha que com a gente vai ser diferente. Com a gente vai acontecer de um modo diferente. O andar das coisas, a maneira como de se fazer as coisas, a maneira de se proceder, a maneira de se comportar, a maneira de planejar e as atitudes que devem ser tomadas, muitas vezes nos mostram que nós precisamos refletir melhor a respeito do que queremos fazer, porque muitas vezes a decisão que queremos tomar não é a melhor, mas por algum motivo a gente acha: não, comigo vai ser diferente. A esposa fala assim: bem, cuidado. Não, fica tranquila, eu sei o que eu estou fazendo. Todo bom marido já disse isso alguma vez na vida. Pode ficar tranquilo que eu sei o que eu estou fazendo. Não é? Rapaz, mas olha direito, você já deu errado com tanta gente. Não, fica tranquilo. Comigo vai ser diferente. E acontece isso naquela situação. Aqueles homens, eles estavam vendo que as situações, as coisas eram mais propensas a dar errado do que dar certo, mas acharam que com eles as coisas não funcionaram. E nós vivemos esse dilema também às vezes, e para que nós não fracassemos e não tomemos decisões equivocadas, é importante que nós consideremos todas as possibilidades e os riscos, antes de tomarmos decisões que podem nos levar a fracassar, diante das adversidades, das dificuldades da vida. A vida traz adversidades, a vida traz dificuldades, mesmo quem anda com Jesus, mesmo quem tem fé. Muitas vezes a gente chama a nossa falta de responsabilidade de fé. Não, é um passo de fé. Não é um passo de fé, é uma falta de responsabilidade mesmo. Há momentos que nós temos que tomar decisão de fé, de coragem, de ousadia, temos que arriscar, mas há momentos que nós precisamos ter sabedoria. E às vezes a gente chama a nossa irresponsabilidade: não, aqui tem fé. A fé nunca foi, jamais será uma atitude desesperada de fazer com que o improvável aconteça. Isso não é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se veem. A palavra de Deus é categórica em nos ensinar que, se nós orarmos de acordo com a vontade de Deus, tudo que nós pedimos será feito. A Bíblia diz que nós devemos deleitar-nos no Senhor, nos alegrarmos no Senhor, e Ele satisfará o desejo do nosso coração. Mas muitas vezes nós queremos satisfazer um desejo do nosso coração que não se deleita no Senhor, que não está sujeito à vontade de Deus, que não quer seguir a Deus, não quer obedecer a Deus, e ainda assim achamos que Deus tem a obrigação de fazer a nossa vontade. E aí tomamos decisões achando que Deus vai se responsabilizar pelas nossas irresponsabilidades. Mas Deus não tem compromisso com isso. E Deus não tem dificuldade nenhuma em deixar a gente quebrar o carro e deixar a gente bater a cabeça. Deus não tem dificuldade nenhuma com isso. Deus não tem esse tipo de carência. Nós temos. Nós queremos sempre que as coisas estejam certas, queremos sempre ajudar. Mas o Senhor não tem essa responsabilidade. O amor de Deus não é assim. O amor de Deus é perfeito. Então, se o Senhor tiver que deixar a gente se lascar sozinho, Ele vai deixar, para que a gente aprenda, para que a gente volte para o centro da vontade dEle, para que o nosso coração seja
prejudicado. E nós vamos olhar para esse texto, para essa situação nessa noite, e vamos refletir um pouco sobre esse exemplo que o texto propõe, sobre a decisão equivocada, que levou a comitiva do apóstolo Paulo a sofrer grandes prejuízos. E tudo isso porque eles não consideraram todos os aspectos que estavam envolvidos no processo de decisões que eles tinham que tomar. E vamos buscar algumas aplicações para a nossa vida, para que possamos errar menos diante das decisões que precisamos tomar. Amém? Estamos juntos até aqui? Amém ou não? Muito bem. A gente começa lendo o texto no verso 9, vendo que o apóstolo Paulo dizia que eles não deveriam partir. Paulo dizia assim: olha, eu vejo que a navegação será muito perigosa para nós. Paulo diz assim, com essas palavras: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Paulo está dizendo: gente, não vamos sair daqui não. Olha o tempo, olha o momento que a gente está, olha a época. Já tinha passado o dia do jejum, o dia do Yom Kippur. Como já dissemos aqui, o Yom Kippur esse ano em Israel foi dia 7 de outubro, o dia do fatídico atentado do Hamas contra Israel. Já tinha passado o dia do jejum, o dia deles estarem na presença do Senhor, jejuando, já era do meio para frente, já do mês de outubro. O tempo já estava mudando e Paulo, com o discernimento dado por Deus e com a experiência que tinha, ele diz assim: olha, melhor a gente não sair daqui. Mas aí a gente vai andando mais adiante no texto e vê que eles não dão atenção para o conselho de Paulo sobre o risco de naufragarem, de perderem o navio, perderem a carga e talvez até sofrerem danos físicos. E os versos 10 e 11, o centurião, que era o chefe da comitiva, que tinha assumido a responsabilidade daquele navio, tinha se tornado a maior autoridade presente no local, ele opta por seguir o conselho do piloto, do mestre, que provavelmente fosse o dono do navio. E ele ignora os conselhos do apóstolo Paulo. De acordo com o que escreveu Warren Wiersbe no seu comentário, o apóstolo Paulo naquele momento já tinha passado por 3 naufrágios, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 25. Então Paulo não falava só porque ele achava, só porque ele pensava, mas ele tinha experiência própria. E quando Paulo diz que ele vê que a viagem seria muito trabalhosa, conforme está lá no verso 10 que nós lemos, significa, o termo que ele usa lá no grego significa: eu vejo, não porque eu vejo porque eu penso, mas eu vejo por experiência própria, por causa das experiências passadas. Então o que Paulo estava dizendo é o seguinte: gente, eu já vi isso, gente, eu já passei por isso, gente, eu já fui por esse caminho, gente, eu já tive problemas por causa de decisões como essa. Irmãos, a gente ouvir opiniões de pessoas que não sabem o que estão dizendo, nem sempre é sensato. Mas quando alguém fala para você assim: olha, eu já passei por esse caminho, eu sei onde esse caminho termina, talvez nós precisamos parar um pouco e considerar. O que Paulo estava dizendo para aqueles homens: gente, eu já passei por isso 3 vezes, eu já sofri isso na pele 3 vezes. Essa história pode dar mal, mas eles ignoraram. Mesmo diante de alguém que já tinha passado por um problema semelhante, eles ignoraram a administração e tomaram a decisão de seguir. E essa decisão deles de seguir ainda foi reforçada por um cenário que aparentemente era favorável. Nos versos 12 e 13, começa a soprar um vento calmo, um vento do sul, um vento brando, sabe, um vento favorável para a navegação. Porque às vezes quando a gente está para tomar uma decisão errada, parece que alguma coisa está certa. Parece que de repente alguma coisa vem para nos motivar mais ainda. Eu costumo dizer sempre que toda boa armadilha parece ser uma grande oportunidade. Até porque se não se parecer, não funciona, não é? A digníssima pastora Neide aqui era fabricante de arapuca, quando era criança, né? Aprendeu aquela conta. E o que faz o fabricante de arapuca? Ele monta a arapuca lá e põe comida de graça para o passarinho debaixo da arapuca. Quem não gosta de comida de graça? E o passarinho acha que aquilo é uma grande oportunidade. Poxa vida, não vou precisar procurar comida hoje ali, ó. É facinho.
E aí ele vai, quando ele pega aquela comida que aparentemente é a melhor oportunidade da vida dele, aí ele pegava o passarinho. Se ele vai fazer esse passarinho depois, ele vai pegar. Você pergunta para ela. Então toda grande armadilha se parece com uma grande oportunidade, mas é uma armadilha. Eu estava vendo alguns vídeos essa semana, quando teve aquelas tsunamis em 2003, acho que foi 2004, acho que foi 2003. Muita gente morreu, sabe por quê? Porque antes das ondas virem, o mar se recolheu. Todo mundo foi ver. O pessoal estava na praia, uma praia maravilhosa, paradisíaca, na Indonésia, e de repente o mar recolheu-se. A faixa de areia começou a aumentar, o mar foi indo para longe, para longe, para longe. E o pessoal foi tudo correndo para ver o que estava acontecendo. De repente a onda levantou, veio e levou todo mundo. Morreu muita gente, curioso demais. No momento eles tinham que correr para o lado contrário. Mas correram para a morte. Porque parecia um negócio diferente, um negócio político, todo mundo vê. E na situação aconteceu isso. Um vento brando, um vento favorável começou a soprar, e a pessoa falou assim: agora é a hora da gente ir. Porque são só 60 quilômetros, é pertinho. 60 quilômetros é o quê? Daqui Olímpia. Rapidinho dá para navegar. E aí então eles saem para navegar. Eles tomam a decisão por causa desse cenário que parecia favorável. Mas de repente a previsão de Paulo se confirma. No verso 14, aquele vento tranquilinho vira um tufão. Um tufão de vento. Um vento perigoso. E começa a arrastar o navio e eles começam a enfrentar, nos versos 15 e 19, as consequências de uma decisão equivocada. Eles não conseguem mais remar, eles são obrigados a deixar o navio à deriva. Eles veem que o navio vai naufragar, começam a jogar a carga fora, uma carga de trigo, ou talvez de cevada. Isso eram cereais que vinham do Egito para abastecer Roma. E agora tem que jogar tudo aquilo fora. Carga preciosíssima jogada fora do navio e não resolveu. Começaram a desmontar o navio, jogaram a armação do navio ao mar. Eles tiveram que pegar cabos e cordas e começaram a enrolar em volta do navio para ele não se quebrar. Outros dizem que eles amarravam a polpa e a proa, esticando a corda pelo convés para reforçar o navio para ele não se quebrar por meio. Eles tinham um bote que vinha a reboque, que era como se fosse um salva-vidas. Eles tiveram que puxar esse bote para dentro do navio, muito trabalho. E a esperança se esvaiu, as consequências vêm. Porque, como eu disse, o mar quando ele está indo é muito bonito, mas quando a onda vem, ela traz toda a destruição. Antes, na hora da gente tomar a decisão precipitada, parece que tudo vai dar certo, tudo é muito lindo. Mas quando as consequências aparecem, elas são desastrosas. E foi desastrosa para eles também. As consequências foram desastrosas para eles. E quando a gente se vê nessa situação, quando eles se veem nessa situação, eles começam a desanimar. Eles começam a perder a esperança. Não tem mais o que fazer. O verso 20 diz que eles estão absolutamente desanimados. Não havia nem sol nem estrelas. Caiu sobre eles grande tempestade. E dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Porque quando a gente está sofrendo as consequências das situações equivocadas, decisões equivocadas que nós tomamos, a gente desanima. Eu falo assim: não vai dar mais, vou jogar a toalha, para mim chega, para mim deu. Acabou. Mas aí, nos versos 21 e 22, o apóstolo Paulo poderia ter olhado para eles assim: você é bem feito, tá vendo? Se quiser ouvir, agora se virem. Mas ele não faz isso. Paulo se levanta no meio dele e fala assim: gente, coragem, tudo bem que vocês não me ouviram, mas a vida não acabou. E aí Paulo traz uma palavra de Deus para eles. Paulo fala assim: eu estava em oração, e o anjo do Deus a quem eu sirvo me apareceu, falou que ninguém aqui vai morrer. A gente vai perder o navio, a gente vai perder a carga, vai ficar sem nada. Aliás, Paulo não tinha nada mesmo, né? Ele era prisioneiro. Quem menos teve prejuízo nessa história foi ele. E ele falou assim: mas ninguém vai se perder. Tenha ânimo, tenha coragem. Ele não começa a condenar, não critica, não amaldiçoa outras pessoas. Mas ele
encoraja aqueles homens, anima aqueles homens, dá a eles uma palavra de fé, versos 23 a 25. E por último ele fala assim: agora a gente precisa resolver problemas. Vocês não me ouviram, as consequências vieram, o prejuízo já está feito, mas tenham coragem, não desistam e vão tentar resolver essa situação, porque tem uma saída para isso. Vamos tentar aportar em uma ilha. A gente precisa achar uma ilha para a gente aportar. Um dos medos daqueles homens era que eles fossem arrastados para um lugar chamado, deixa eu ver se eu acho aqui, esse nome, que era uma região pantanosa, Sirte, os bancos de areia de Sirte. Era uma região pantanosa, de areia movediça. Se o barco chegasse ali, já era. Não salvava nem barco nem gente. Mas Paulo falou assim: não, nós vamos tentar achar uma ilha para a gente enroscar esse navio, porque ninguém vai morrer. O Senhor me disse que eu vou me apresentar diante de César, e Ele me deu todas as pessoas aqui do navio, ninguém vai morrer. E o que a gente aprende nessa história toda? O que toda essa história aqui traz de aplicação prática para a nossa vida, para mim e para você, para a gente colocar em prática já quando sairmos daqui nessa noite? Talvez até antes, e para que isso faça diferença na nossa vida e seja algo palpável, plausível para todos nós. Algumas lições são possíveis desse texto. Eu gostaria de compartilhar, ainda que rapidamente com vocês. A primeira delas é: precisamos ter humildade para ouvir conselhos. A Bíblia diz, lá para o apóstolo Tiago, na carta de Tiago: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Irmãos, a gente precisa aprender a ouvir conselhos. Gente que já andou mais que a gente que já sofreu mais que a gente, já apanhou mais que a gente, que já tem mais experiência que nós, principalmente gente de Deus. Não fala ouvir conselho, não é um conselho de demoniado que você conhece lá, vivendo tudo errado, só faz coisa errada, é assim também. Mas Deus tem que colocar tanta gente boa no nosso caminho. O pai, a mãe, só quer o nosso bem. O pai e a mãe que é o próprio filho, só se é louco. Dificilmente quer. Líderes espirituais, gente de Deus, amigos de verdade, que querem o nosso bem, que querem ver a gente crescer e se desenvolver. Precisamos ouvir conselhos, precisamos aprender a ouvir. Deus deu uma boca só para a gente e duas orelhas, que é para a gente falar menos e escutar mais. Embora eu escute um lado só. No meu caso, eu tenho uma vantagem. Eu só escuto de um lado. Mas precisamos aprender a ouvir o conselho, não ouvir mais. Precisamos ponderar e considerar. Às vezes nós não precisamos nem olhar muito para quem está falando, mas para o que está falando. Peraí, o que essa pessoa está falando? Isso faz sentido? Precisamos aprender a ouvir mais, ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. Porque nós temos um Deus que fala, amém? Sim ou não? Nosso Deus fala. Nosso Deus fala pela palavra. Nosso Deus fala através da pregação. Nosso Deus fala quando a gente está orando. Nosso Deus fala quando a gente está trabalhando. Nosso Deus fala através dos louvores. Nosso Deus fala através de uma criança. Nosso Deus fala através da natureza. Nosso Deus fala através de situações que a gente não pode nem imaginar. O problema é que a gente não ouve. O problema é que a gente às vezes está com o ouvido tapado para ouvir a voz de Deus. O problema é que às vezes a comunicação está cheia de ruído, muito barulho. E a gente não consegue compreender o que Deus está dizendo, mas Deus fala. O nosso Deus é um Deus vivo, o nosso Deus é um Deus que fala. E se nosso Deus não for para nós um Deus vivo, um Deus que fala, a gente está pior do que os pagãos. Porque o Deus dos pagãos não fala. Os deuses dos pagãos não falam, diz a palavra de Deus, não ouvem, não cheiram, não apalpam. Esse é o Deus dos pagãos. Mas o Deus dos cristãos é um Deus vivo, é um Deus que fala, é um Deus que nos ouve, é um Deus presente, é um Deus que se importa conosco, quer o nosso bem, deixou a sua palavra escrita para nós, deixou o Espírito Santo para nos revelar a palavra quando nós a lemos, mas a gente precisa criar a disposição, o desejo de ouvir. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos capacite
Capacite a ouvir. Tem um louvor que nós cantamos: quero aprender a ouvir, mesmo sendo que não quero. Nós precisamos desenvolver a capacidade, o desejo, a vontade, o interesse em ouvir bons conselhos, de gente boa que ama a gente, gente que já cometeu muito erro na vida, vai olhar para você e falar assim: olha, não quero te desanimar, mas cuidado com esse caminho, cuidado com esse negócio, cuidado com essa pessoa, cuidado com essa decisão, cuidado com a maneira que você vem fazendo as coisas, cuidado com esse relacionamento, porque não ouvir pode nos levar a tomar decisões equivocadas. Tudo começa com a condição. Nós tivemos aí antes ontem, né? Black Friday, né? Quanta gente comprou um monte de coisa que não precisa, que não vai usar nunca, se endividou, gastou dinheiro. Porque assim, a Black Friday é uma oportunidade de você economizar bastante dinheiro. Se você não comprar nada, você economiza mais ainda. Não é? É a frase do Júlio, né? Frase clássica do Júlio: a melhor economia é quando você não compra. No desconto você economiza, mas se você não comprar, você economiza mais ainda. É lógico que tem alguém que vai lá e comprar uma coisa que está precisando, uma coisa útil. Mas a maioria das pessoas fazem fila, briga lá no supermercado. Se teve briga no supermercado, primeira sobra. As pessoas saem do tapa para comprar coisa que não vai precisar, que não vai usar, que vai estragar, né? Só fez conta toda. Então, irmão, nós precisamos ter humildade para ouvir bons conselhos. Amém? Segunda lição, aqui nós precisamos ter cuidado com as aparentes oportunidades. Cuidado com coisas que não é muito fácil. Cuidado. Cuidado com aquele SMS no celular. Clique aqui que você vai ganhar não sei quanto. Mas, cuidado com oportunidades mirabolantes. Tem um provérbio americano que eu acho que é: não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Ninguém dá nada de graça para ninguém. A única coisa de graça é salvação. É graça. Essa é graça. Mas ninguém dá nada de graça para ninguém. Então assim, ninguém vai te oferecer alguma coisa que não quer nada em troca. Cuidado, muita armadilha por aí. Os golpes estão se multiplicando a todos os momentos. Cuidado com as armadilhas do campo da fé. Cuidado com as armadilhas do campo da moral. Parecem oportunidades maravilhosas. Ninguém está vendo, ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai descobrir. Hoje em dia é assim mesmo, não tem problema, não faz mal. Cuidado. O mundo quer nos afastar de Deus. A estratégia do diabo para nos afastar do Senhor não é tirar a gente da igreja. O diabo não quer tirar ninguém da igreja. Você acha que o diabo quer tirar você da igreja? Ele não quer tirar você da igreja. Não tem dificuldade nenhuma de você vir à igreja, o diabo. A frase do diabo é o seguinte: você pode ir na igreja, mas não se levar muito a sério. Não é nenhum. Você pode participar da igreja, mas também não precisa sair do mundo. Mas a Bíblia categórica: quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Precisamos tomar cuidado com as armadilhas, no campo da moral, no campo da ética, no campo da espiritualidade, na vida financeira, nos relacionamentos. Eu acompanho às vezes alguns noticiários, delegados falando assim: olha, a maioria das pessoas que caem em golpe, ou 100% das pessoas que caem em golpe, a gente quer levar vantagem. Mas não, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui eu vou levar vantagem. Não levar vantagem nada, perde até o que não tem. Pessoas que estão lá carentes por um relacionamento, recebe lá uma foto de alguém, uma pessoa linda, maravilhosa, quer se encontrar com ela num lugar ermo, escuro, e ela vai. Golpe. Cuidado com aparentes oportunidades. Apareceu uma oportunidade, é claro que todos nós podemos receber oportunidades, mas veja bem se é realmente uma oportunidade, não uma armadilha. Terceira lição: nós precisamos aprender a mensurar riscos. Se nós quisermos vencer as adversidades dessa vida, precisamos aprender a calcular os riscos. Se eu tomar essa decisão e der errado, acho que é a primeira pergunta que a gente vai fazer. Eu tenho que tomar uma decisão, tudo bem, eu tomei a decisão e deu errado, qual é o prejuízo? Vale a pena correr o risco? Porque a gente só pensa se vai dar certo. Então, quando a gente está para tomar
crente só pensa que vai dar certo, ele não pensa que vai dar errado. Às vezes as pessoas vêm pedir conselho, pastor, eu estou para tomar uma decisão assim, 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 o que o senhor acha? A primeira pergunta eu falo assim, se der errado, qual é a consequência? Aí a pessoa fala, se der errado, a consequência é assim, assim, sabe? Aí eu respondo outra pergunta, vale a pena correr o risco? Se vale a pena, tem. Eu tenho experiência minha. Eu não queria mais trabalhar de empregado no frigorífico onde eu estava. Eu estava empregado, estava recebendo salário. Não vale a pena eu abandonar tudo isso aqui para começar um negócio. Então não valia a pena isso, mas ele me mandaram embora, fui dispensado. Aí eu estava desempregado, assim, agora vale a pena isso, agora não tenho o que perder. Eu estou desempregado mesmo. Aí eu fui lá e criei a empresa, comecei a trabalhar, desenvolvi, graças a Deus, não está funcionando até hoje. Apesar de algumas decisões equivocadas minhas, Deus foi misericórdia, está funcionando até hoje. Está indo bem. Então, mensurar riscos. Isso em todas as áreas da nossa vida. Mas vamos fazer isso, vamos tomar essa decisão. Se der errado, qual é o risco? O risco é esse. Vale a pena? Não, vale a pena correr o risco. Não beleza. Você sabe que todo negócio tem risco, toda decisão da vida traz um risco. Você vai se casar? Tem um risco. Você vai ter um filho? Tem um risco. Você vai mudar de emprego? Tem um risco. Você vai abrir um negócio? Tem um risco. Você vai assumir um ministério? Tem um risco. Tudo na vida a gente corre risco. Esse mundo não é o jardim da infância, não é um playground. Nós estamos aqui num lugar hostil, inóspito. É um deserto abrasador. Nós estamos caminhando em direção à nossa casa. Lá sim não haverá mais riscos. Até não tomar decisão corre risco. Então eu preciso calcular sempre os riscos. Se eu decidir ir, qual é o risco? Se eu decidir ficar, qual é o risco? Se eu decidir fazer, se eu decidir não fazer, quais são os riscos? Pastor, você está dando aula de coach ao invés de pregar hoje? Não, eu espero que não. Eu espero que nós estejamos baseados na palavra de Deus. Quarta lição que nós aprendemos aqui, são só 28, tá? Estamos chegando lá. É que nós precisamos de coragem para enfrentar o fracasso. Para que nós vençamos as adversidades da vida, precisamos de coragem para enfrentar o fracasso. Quem nunca tomou a decisão equivocada aqui? Só se for a pessoa mais perfeita do mundo. Eu creio que todo mundo já tomou, inclusive eu. Quem tomou a decisão equivocada? Quem fez o que não devia? Quem deu um passo errado na vida? Mas e aí, deu um passo errado, acabou a vida por causa disso? Não. Precisamos assumir o fracasso. Fracassei, eu errei, a culpa é minha. Assumi a responsabilidade. Não deveria ter feito, fiz, fracassei. Paulo estava diante daqueles homens e disse para eles: vocês não poderiam, vocês deveriam ter me ouvido. Não deveriam ter feito isso, mas agora está feio. Confusão está aí. O prejuízo já está estabelecido. Não adianta agora você ficar desanimado. Porque às vezes a gente toma uma decisão equivocada e acha que o mundo acabou por causa disso. Não, a vida continua. É sempre possível recomeçar. Mas todo recomeço começa com uma atitude de reconhecer o fracasso. E o fracasso é apenas um passo na direção do sucesso. Nós estamos parecendo coach hoje. Parecendo palestra hoje. Mas eu espero que não seja. Espero que seja uma aplicação bíblica para nós. Thomas Edison inventou a lâmpada e ele teve mais de 1000 tentativas antes da lâmpada funcionar. E alguém perguntou para ele assim: como é que você se sente tendo fracassado tanto antes de fazer a lâmpada funcionar? Ele falou assim: eu não fracassei, é uma lâmpada acesa. Você acontece que foi uma caminhada que eu gastei 1000 passos para chegar onde eu queria. Então eu preciso que nós assumamos o fracasso com coragem. A gente não pode desanimar porque fracassou, não pode ficar reclamando, murmurando, desanimando, reclamando com Deus, desanimando da fé. Fracassamos no ministério, vamos começar de novo. Fracassamos na nossa vida espiritual, vamos começar outra vez. Fracassamos na nossa vida moral, vamos olhar onde nós cometemos o erro. Jesus escreve para a igreja de Éfeso, que tinha abandonado o primeiro amor, ele fala para aquela igreja: se lembra de onde você caiu, volta e pratica as primeiras obras de novo. Casamento fracassou, vamos começar outra vez. Vamos voltar lá, onde foi que a gente começou a se distanciar? Aonde foi que a situação começou, a relação começou a ficar ruim? Vamos voltar lá. Vamos
fracasso, peça perdão, errei, vamos outra vez. A vida financeira está toda atrapalhada, coragem, assume o fracasso, comece de novo. Faça planilha, corte gastos, reorganize. É preciso que nós assumamos o fracasso com coragem. Quinta lição para nós aqui, importantíssima. E eu acho que aqui agora a gente vai começar a descolar um pouco desse ambiente mais de palestra motivacional, porque a quinta lição é que nós precisamos crer no socorro do Senhor. Precisamos saber que nós temos um Deus que nos socorre nos momentos das nossas dificuldades, mesmo quando a gente vai covarde, mesmo quando a gente vai vencer. William Barclay escreve assim: conta-se uma vez que em uma de suas viagens a tripulação do barco do Sir Humphrey Gilbert estava aterrorizada. Sentiu que estavam navegando fora do mundo, na névoa e as tormentas dos mares desconhecidos. Aproximaram-se e lhe disseram, lhe pediram que voltasse. Ele se negou a fazer e disse o seguinte: estou tão perto de Deus no mar como se estivesse na terra. O homem de Deus é aquele cuja coragem se mantém firme quando o terror invade o coração dos outros. É um condutor de homens, porque ele próprio é guiado por Deus. Aleluia. O Sr. Humphrey aqui, todo mundo apavorado, desanimado, vamos voltar. Ele falou assim: estou tão seguro aqui, como se eu estivesse em terra seca. Um homem que confia no Senhor. Simon, quando veio para o Brasil, disseram para ele que aqui era muito perigoso. Ele disse assim: o lugar mais perigoso do mundo é o lugar mais seguro quando se está no centro da vontade de Deus. Nós precisamos crer no socorro do Senhor, no cuidado do Senhor. Nosso Deus socorre nas nossas aflições. E Paulo se levanta naquele barco e fala: gente, coragem, animem-se. Vocês não me ouviram, vocês não me deram crédito, mas tudo bem, não está tudo perdido, nós vamos perder só no navio. E Paulo fala assim: eu sei disso porque Deus apareceu e falou comigo. Um anjo do Senhor veio até mim. Irmãos, eu e você, nos momentos de luta, de tribulação, de dificuldade, de aflição, que a gente não sabe o que fazer, estamos perdidos, precisamos de alguma forma tentar reconstruir a vida, precisamos recorrer ao Senhor, precisamos buscar no Senhor, precisamos crer na presença do Senhor, precisamos chegar humildemente e falar: Senhor, eu fiz bobagem, eu sei que eu fiz, mas eu não sei como resolver, me ajuda. Nós precisamos que nem o Pedro que estava afundando e estendeu a mão: Senhor, socorre-me. Ele não devia ter parado para orar para Jesus. Ele não devia ter ficado olhando para o mar. Ele não devia ter duvidado do poder de Jesus Cristo e fazer ele andar sobre as águas. Mas ele duvidou. Ele tirou os olhos de Jesus. Ele deixou de crer no Senhor. Ele se distraiu no processo e afundou. E no momento que nós estamos afundando, o melhor que nós temos a fazer é estender a mão: Senhor, socorre. Mas não é falar com Deus: Senhor, eu vou orar com Deus. Senhor, o Senhor não me ajuda, o Senhor não me socorre, o Senhor não faz isso, faz aquilo. Deus não tem graça a fazer nada mesmo, não. Principalmente quando a gente tem coisa errada. Faz bobagem para quer que Deus seja responsável. Poxa vida, Senhor, também é verdade, né? Será que Pedro, Tiago, João Batista chegaram no céu e falaram assim: poxa vida, Senhor, eu creio no Senhor, o que aconteceu comigo? Morri lá, passei vergonha, fui preso. Não acreditei nisso. Nós precisamos crer no socorro do Senhor. Está difícil a situação, creia no socorro do Senhor. Assuma a responsabilidade dos erros. Eu conheço diante de Deus. Ela fala: Senhor, eu fui roubado. Eu tive um dia desse na minha vida. Eu tive um dia que eu tinha tomado as decisões erradas, estava numa situação muito difícil. Eu fui lá para a igreja sozinho. E aí eu ajudei lá no culto e falei: Senhor, eu estou numa situação que eu não sei o que fazer. Eu não tenho a mínima ideia de como eu vou resolver essa situação. Eu sei que a culpa é minha. Fui eu que criei tudo isso. Era a situação financeira. Foi eu que criei tudo isso, eu tomei decisões erradas, eu cuidei mal do recurso que o Senhor colocou nas minhas mãos, fui irresponsável. Peço que o Senhor me perdoe e eu peço que o Senhor me mostre uma situação de resolução, porque eu não sei o que fazer nada. Não tenho a mínima ideia. Se o Senhor não me ajudar, eu estou lascado, porque eu não sei como resolver isso.
Eu saí de lá da igreja com o coração leve, falei, bom, despejei tudo lá. Aí o Senhor me deu uma ideia, fui atrás da ideia do certo, organizei minha vida. Eu consegui tocar, graças a Deus. Não saí de tudo ainda não. Vai um tempo ainda. Mas nós não conseguimos tocar, graças ao Senhor. Nós precisamos ter o socorro de Deus. Deus está presente, Ele nos socorre, nos ajuda nas nossas dificuldades. Amém? Nosso Deus não é insensível, Ele não está distante. Ele está presente, pronto a nos socorrer. E a última aplicação para nós aqui é preciso elaborar um plano de ação. Para que a gente vença as adversidades da vida, nós precisamos ter um planejamento. O que fazer? O que a gente tem que fazer? Qual é a saída? Qual é a dificuldade? Meu ministério não está indo bem. O que eu tenho que fazer? Como eu posso melhorar? Minha vida moral está difícil, estou caindo no pecado toda hora. Como é que eu posso melhorar? O que eu tenho que cortar? O que eu tenho que tirar da minha vida para que eu não caia mais no pecado? Minha vida financeira está complicada. Eu prendo o devorador, eu pego a carteira no quarto do meio. Não consigo administrar esse negócio. Acaba com isso. O casamento está ruim. Qual é o plano para a gente recuperar o casamento? Relacionamento não está legal. Relacionamento com os filhos, o filho está se perdendo. Qual é o plano de ação? O que a gente tem que fazer? Nós precisamos saber, irmãos, aonde nós queremos chegar. Paulo falou assim: a solução para o problema é encargar esse navio numa ilha. Nós precisamos achar uma ilha. Domingo que vem a gente vai vir achando aí. E tem problema lá também. É fácil. Precisamos de um plano de ação. O que eu preciso fazer? O que precisamos tomar hoje? Com relação à minha vida, meu casamento, meu relacionamento com Deus, minha vida moral, minha vida espiritual, minha vida financeira, meu trabalho, minha família. Que decisão, que plano de ação? Porque eu preciso fazer alguma coisa. Não adianta ficar de braço cruzado achando que as coisas vão mudar. Não vão mudar. Nós precisamos agir. É preciso um plano de ação. Eu acho que são essas as lições que nós podemos aplicar hoje na nossa vida. Nós não podemos prever e evitar todas as adversidades da vida, irmãos. Mesmo a gente sendo cauteloso, criterioso, uma hora ou outra a gente vai fazer bobagem. A gente vai tropeçar, a gente vai cair, a gente vai tomar uma decisão errada. A gente tem que tentar errar o mínimo possível, mas uma hora ou outra acontece. Uma hora ou outra você esbarra e cai. E aí? Se isso não é possível prever e evitar todas elas, é possível nos precaver de sofrer alguma delas. Então, se nós tivermos humildade, paciência, observarmos a palavra de Deus, e se algum percalço acontecer, nós não precisamos desanimar e nem ficar procurando culpados para condenar. Nós devemos, com coragem, encarar a adversidade de frente, buscar a ajuda do Senhor e crer na providência do nosso Deus, porque Deus tem um plano para toda e qualquer situação. Grave bem isso, irmãos. Deus sempre tem um plano. Deus sempre está no controle. E para toda dificuldade tem uma saída. Sempre há uma saída. E o Senhor sabe qual é. Porque o Senhor está vendo lá do céu. A gente parece às vezes que está andando num labirinto que a gente não encontra saída. O Senhor está vendo um labirinto de cima. E talvez ao invés de ficar tentando procurar a saída, seja hora da gente parar e falar assim: Senhor, o Senhor está vendo a saída aí, o Senhor poderia me mostrar, por favor? Eu já cansei de procurar sozinho. Talvez a resposta de Deus seja assim: claro, só estava esperando você pedir. Só estava esperando você pedir. Essa saída aqui, ó, às vezes está do nosso lado. Então eu falar de gente que morreu afogado no meio de água, ele ficou desesperado, apavorado, para se bater e morreu. Ela só fez bem e não conseguiu. Muitas vezes a gente está assim, meio de água se batendo, a gente morre sem saber por quê. Mas o nosso Senhor é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é bom. Então, 3 perguntas importantes para a gente nos desafiarmos nessa noite. Como temos nos prevenido contra as adversidades da vida?
Quando as adversidades aparecem, como a gente trata delas? Como temos reagido diante das dificuldades, das adversidades da vida? E o que temos feito para vencer as adversidades da vida? Então, como que a gente previne? Como que a gente reage diante delas? Como que a gente vence as adversidades? Mas aprendemos pela palavra de Deus que é possível viver e é possível vencer, mesmo sendo prisioneiro. Paulo era só um prisioneiro naquele momento, mas foi aí que Deus entregou todas aquelas vidas, por causa dele. Todos foram salvos, por causa de mim e de você. Talvez muitas outras pessoas possam ser salvas, se nós estivermos atentos à voz do Senhor, estivermos atentos à palavra de Deus e buscarmos no Senhor a solução dos nossos problemas. Amém? Buscar em pé, vamos orar? Feche os seus olhos, tem um tempo de oração que você Deus. Vamos cantar novamente aquele canto que nós já cantamos. Se o sol se pôr e a noite chegar, assim como aconteceu naquele navio aquela noite. O sol se pôs, durante muitos dias não era possível ver estrelas, nem nuvens, nem o sol, nem a lua, e os homens estavam desesperados. Talvez seja a tua situação hoje, aqui ou onde quer que você esteja nos acompanhando. Talvez você tenha tomado a decisão errada e não sabe o que fazer. Talvez você esteja perdido, a esperança se foi. Aquela noite, naquele navio, toda a esperança de salvamento tinha se esvaído, diz a palavra. Eles já tinham amarrado o barco, já tinham jogado a carga no mar, já tinham recolhido o bote, já tinham feito reforço, já tinham jogado a armação no mar, tinham feito tudo, e o vento continuava, e a situação difícil, a tempestade cada vez mais intensa, e talvez a sua vida esteja exatamente assim. Talvez a minha vida possa estar assim em algum aspecto também. Talvez no casamento, na vida financeira, na vida profissional, na vida moral, no ministério, no relacionamento com Deus. Talvez você esteja vivendo um caos nessa noite. Mas eu gostaria de dizer para você, primeiro, Deus sabe que você errou, não precisa ficar gritando só dele. Assuma com coragem que errou e diga, Senhor, eu errei. Ou diga, Senhor, eu não errei, mas eu não sei que decisão tomar. Busque na palavra do Senhor, na voz de Deus, o alento, o conselho que você precisa. O Senhor tem saída do seu problema. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu vens, quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu vens, eu abrigo seu pão e submergir a tua mão e traz a tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, Tu és o meu dom da minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir a tua mão, me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.
Precisamos de Ti, Senhor, porque boa parte dos nossos problemas nós poderíamos ser evitados. Precisamos de Ti, Senhor, porque boa parte dos nossos problemas foram nós mesmos que criamos. Fomos nós mesmos que criamos. Senhor, nós precisamos de Ti, porque boa parte dos nossos problemas já poderiam ter sido resolvidos. E ainda permanece. Precisamos de Ti, Senhor, porque boa parte dos nossos problemas continuarão existindo. E nós precisamos do Senhor. Precisamos de Ti, precisamos de sabedoria, precisamos de graça. Reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes estamos enrascados em várias áreas da nossa vida, porque não consideramos a Tua palavra, não consideramos a Tua vontade, não ouvimos o Senhor, não damos crédito ao Senhor, e por isso, Senhor, nos enrolamos cada vez mais em muitas coisas, em diversos aspectos, ó Deus. Mas nós queremos nessa noite pedir a Tua misericórdia por graça. Queremos pedir que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a encarar o fracasso de frente com coragem. Que o Teu Espírito nos ajude, Senhor bendito, a ouvir a Tua voz e a condução do Senhor para a solução dos nossos problemas, Pai. E nos dê o poder e a força necessária para colocarmos em prática atitudes que nos façam voltar para o centro da Tua vontade e reconstruir a nossa vida e a nossa história. Seja no ministério, seja no relacionamento contigo, seja, Senhor, no casamento, na vida profissional, na vida financeira, Senhor, seja em que área for da vida, Pai. Na saúde física até também. E muitas vezes nem na nossa saúde a gente cuida direito. Ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda-nos, o Senhor é o nosso socorro. Se o mar nos submerge, o Senhor é aquele que nos pega pela mão, nos traz de volta à superfície e nos faz andar sobre as águas como cantamos aqui. Precisamos de ajuda nisso, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a nos lembrarmos de onde nós caímos e voltarmos às primeiras obras, arrependidos para reconstruirmos a vida, para reconstruirmos a história. Enquanto o Senhor não voltar, enquanto tivermos vida, há esperança. Enquanto estivermos respirando, há chance de reconstrução, de salvação, de restauração. Eu quero orar por mim, pelos meus irmãos, pelas pessoas que estão aqui, que estão à distância. Senhor, que todos tenham a oportunidade e aproveitem a oportunidade hoje de reconstruir a sua vida, reconstruir a sua história. Pai amado, rever as suas decisões, tomar decisões, Senhor, acertadas, ó Deus amado. Não permita, Senhor, que andemos desorientados nesse mundo. O Senhor levou o povo de Israel para o deserto, mas eles tinham a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, e eles não se perderam no caminho. Eles ficaram 40 anos, durante 40 anos o Senhor os guiou pelo deserto. Nós sabemos quanto tempo falta para o Senhor vir nos buscar, mas queremos, nesse tempo que falta, que o Senhor seja o nosso guia. Queremos ser guiados pelo Senhor, para que o Teu nome seja glorificado na nossa vida, para que a Tua glória se manifeste em nós. Obrigado, Senhor, por mais esse tempo na Tua presença. Leva-nos debaixo da Tua graça. Pai Santo, glorifica o Teu nome na nossa vida, Pai. Mais uma vez apresentamos o irmão Jair, Senhor, a Tua presença. Cura o Teu filho, derrama graça sobre ele. Outros enfermos, ó Deus, o Senhor também esteja visitando, Pai. Manifeste o Teu poder, a Tua graça, a Tua glória, na vida de cada um de nós, Senhor. Aleluia. Queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vocês, sobre toda a igreja de Cristo, aonde quer que eles estejam. E aqueles que vão morar no céu, digam amém. Amém. Aleluia. Aleluia.